Boa noite a todas e todos os presentes. Sejam todos bem-vindos a este evento promovido pela OAB em parceria com a Escola Legislativa Paulo Freire. O objetivo da palestra de hoje é promover o conhecimento sobre as principais mudanças da reforma trabalhista e mostrar aquilo que pode impactar o dia a dia do cidadão. Neste momento, convidamos para compor a mesa excelentíssimo presidente da Câmara Municipal, vereador José Roberto Bernardo. Presidente da OAB 35ª Subseção Limeira, doutor Oséias Paulo de Queiroz. Isso. A vice-presidente da OAB 35ª Subseção Limeira, doutora Yolanda Cunha. A conselheira estadual da OAB 35ª Subseção, doutora Audrey Liz Giorgetti, que está representando o presidente da OAB de São Paulo, doutor Marcos da Costa. Nosso palestrante convidado, doutor Orestes Antônio Nascimento Reboá Filho. Convidamos também para fazer parte da extensão da mesa, vereadora doutora Carolina de Moraes Pontes. Vereadora Lucinês Aparecida Bogo. Secretária-geral da OAB 35ª Subseção, doutora Priscila Aparecida Tomás Bortolotti. Secretário adjunto da OAB 35ª Subseção, doutor Aparecido Teixeira Mecati. O tesoureiro da OAB 35ª Subseção, Dr. Jefferson Pompeu Simelman. Anunciamos e agradecemos a presença do Dr. Igor Dorta Rodrigues, secretário interino da Habitação. Neste momento, ocorrerá a assinatura do termo de parceria técnica entre a Câmara Municipal de Limeira e a Ordem dos Advogados do Brasil, OAB 35ª Subseção de Limeira, feita pelo presidente da Câmara, senhor José Roberto Bernardo, e o presidente da OAB 35ª Subseção de Limeira, doutor Oséias Paulo de Queiroz.
Informamos que este evento está sendo transmitido pelos canais da Câmara e no Facebook. Neste momento, convidamos o excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Limeira, senhor José Roberto Bernardo, para a abertura deste evento. Boa noite a todos e a todas. Agradeço a presença de todos. Este evento simboliza o início de uma parceria que será realizada entre a OAB e a Câmara Municipal de Limeira, por meio da Escola Legislativa Paulo Freire, com o objetivo de promover o conhecimento e o diálogo sobre temas jurídicos que têm reflexo no dia a dia dos cidadãos. A ideia é realizar um ciclo de debates e aproximar a população cada vez mais da Câmara e também da OAB, incentivando sempre a formação política e cidadã. A verdade é o seguinte, desde que a gente tomou posse como presidente da Câmara Municipal de Limeira, um dos objetivos da gente é fazer com que a população chegue mais perto da Câmara Municipal de Limeira, chegue mais perto dos vereadores da Câmara Municipal de Limeira, para saber o que é feito diariamente aqui na Câmara Municipal de Limeira. O cidadão saber o que ele pode e o que não pode, como é feito com o trabalho dos vereadores aqui da cidade de Limeira. Então é muito importante, a gente agradece ao doutor Oséias, ao OAB, por essa parceria que será fundamental para a gente iniciar esse trabalho, essa parceria, para trazer mais a população perto da Câmara Municipal, os trabalhos aqui da Câmara Municipal. Então eu quero agradecer a presença de todos, uma boa palestra, queria agradecer a presença dos alunos das faculdades de Limeira aqui neste evento. E eu passo a palavra ao doutor Oséias Queiroz, o presidente da 35ª sessão aqui da OAB de Limeira. Doutor Oséias, prazer tê-lo aqui, viu? Oi. Querido amigo, meu querido companheiro, quero lhe dizer que é uma honra muito grande estar aqui hoje nesse momento. Aliás, eu diria que é um momento histórico, tanto para a Câmara Municipal de Limeira, quanto para a própria OAB. Eu acho que nós estamos, nesse momento, cumprindo a nossa finalidade. Aliás, digo-lhe que é a maior sociedade civil página da história de Limeira, do Brasil, que não tem o nome da Ordem dos Advogados do Brasil escrita. Por essa razão que eu considero que esse momento, a Câmara Municipal, a Ordem dos Advogados do Brasil, realmente cumpre o seu papel histórico. Nada disso seria possível, isso eu quero relatar, se não fosse as nossas comissões dentro da OAB. Dentre elas, a que é mais atuante dentro desse papel, é a Comissão de Assuntos Legislativos que nós organizamos. E aqui eu vejo a doutora Cláudia, doutor Vanderlei, doutor Richard, nosso presidente, que infelizmente não pôde estar presente, trabalho exaustivo que ele tem realizado à frente dessa comissão de assuntos legislativos da Ordem dos Advogados do Brasil. Outros, o Léo, é difícil falar nome porque às vezes podemos passar alguns. Mas transmita a toda a comissão, doutora Cláudia, doutor Vanderlei, que estão aqui, nossos agradecimentos. E dessa forma, nós nos colocamos à disposição dessa empreitada que nós organizamos e acabamos de assinar,
Dentro da ordem, nós temos a Escola Superior de Advocacia, que é pela OAB e que tem esse papel de trazer cursos, trazer palestras, trazer renomados palestrantes, da ESA, o doutor Onofre, para falar um assunto que... Doutor, onde que eu tirei o Onofre? Doutor Orestes. Tão importante que está em voga hoje na nossa Muito obrigado. Neste momento, desfazemos a mesa diretora e pedimos às autoridades que retornem aos locais. Neste momento, daremos início à palestra Inovações frente à reforma trabalhista e os impactos na vida do cidadão, apresentada pelo doutor Orestes Antônio Nascimento Reboá Filho. Se alguém tiver alguma pergunta enquanto estiver ocorrendo a palestra, o mesmo diz que é permitido. Levante a mão. Nós daremos o microfone a vocês, vocês podem questionar o palestrante no momento de dúvida. Muito obrigado a todos. Boa noite, senhores. Dá para ouvir? Ok. Boa noite. Tudo bem? Bom, também. Primeiro eu queria agradecer o pessoal da OAB. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer retornar para Limeira. Também o pessoal da Câmara Municipal. Muito obrigado também. Primeira vez aqui. Espero ser a primeira de muitas. Eu recebi um convite, um tempo, para falar sobre reforma trabalhista e falaram, qual que é um tema bacana para falar de reforma? Reforma. Uai. Mas o que tem de novo? O que dá para a gente explorar? Porque quando nós vamos falar da reforma, a gente tem que passar por um histórico e hoje nós podemos tecer alguns pontos já sobre a sua vigência. A gente tem 6 meses já, indo para 7 meses de vigência agora da reforma. Dá para traçar um panorama legal do que vem acontecendo, dos impactos dela na sociedade jurídica, nos advogados, e no dia a dia do cidadão, dos trabalhadores. Eu sempre vou começar a falar de reforma, eu tenho feito muito isso ultimamente, eu sempre começo com algumas considerações. E talvez a primeira delas foi o que eu aprendi nos últimos cursos. Você pode não concordar com a reforma, você pode concordar com a reforma. Você pode ser a favor, você pode ser contra, não tem problema nenhum. A questão é o que você não pode retirar, é o impacto que ela traz na sociedade e nas nossas vidas, nas rotinas nossas. Eu percebi isso depois que eu comecei a dar algumas palestras e às vezes algumas pessoas, mas precisava isso e aquilo? Sim. A reforma trabalhista era necessária. Fazia um tempo que nós já tínhamos uma necessidade de adaptar alguns institutos e regulamentar algumas situações que a CLT não trazia.
O grande problema foi como se deu. Então, para a gente chegar hoje e falar de reforma hoje, vamos passar só um histórico para ver como tudo ocorreu. Dezembro de 2016, é encaminhado um projeto à Câmara dos Deputados, ao Congresso, com a ideia de uma mini reforma trabalhista. Vocês acompanharam? Era o primeiro projeto, 6787, ele alterava 10, 11 artigos de lei, bem tranquilo. A ideia principal era uma argumentação do negociado sobre o legislado. Você privilegiar a negociação coletiva ao invés de engessar com base na lei. É tranquilo. Foram abertas audiências públicas, debates com a ANAMATRA, Ministério Público, a OAB, entidades de classe, sindicatos, federações, confederações, todo mundo falou. Depois que todo mundo fala, são encerradas as audiências e esse projeto passa por uma relatoria onde é alterado o projeto inicial. Então, de 11 artigos, eles passam para mais de 100 artigos. E com um impacto maior na CLT, com impacto de mais de 200 dispositivos. A argumentação inicial para se ter essa reforma eram duas. Primeiro, precisamos atualizar a legislação trabalhista. CLT é muito antiga, é muito arcaica, então vamos atualizar para o século XXI. Faz sentido em alguns pontos. Acontece que não foi o que muito aconteceu. Da CLT de 43, por exemplo, foram impactados 7 artigos dos 200. Então, só 7. A grande parte da alteração da reforma foram em artigos da década de 80 e 90. Que veja, não é tão antigo assim. Agora, mas precisava adequar a legislação? Sim, mas não dessa forma. Segundo aspecto, a gente precisava dar um jeito nos desempregados, não é isso? O Brasil estava passando por um desemprego caótico. Então, com uma reforma trabalhista, a gente poderia gerar emprego. Não é uma argumentação tão válida, porque o que gera emprego não é alteração da legislação trabalhista. Nós já tivemos diversas experiências, principalmente na Europa, França, Espanha, Portugal, em que tentou-se uma reforma trabalhista para a geração de empregos e não atingiu o objetivo. E a gente está sentindo os impactos disso hoje. Alguém chegou a ver o número de desempregados? Saiu no IBGE semana passada, 13,7. A gente vira o ano com 12 milhões, 12,1 em janeiro, em dezembro. Janeiro atinge 12,7, agora chegou a 13,7. Veja, o que gera emprego não é alteração da legislação trabalhista. O que gera emprego é aquecimento econômico. Você gera aquecimento econômico, você movimenta a economia, você desonera a tributação, você fomenta a produção, o preço vai lá embaixo, mais pessoas compram, mais consumo é gerado, mais produção tem que ser feita, mais empregos são gerados, e aí você movimenta a roda. E a despeito de qualquer posicionamento que se tenha, a gente tem que ter na cabeça que entre 2000 e poucos até 2014, 13, nós tivemos grande geração de emprego. Porque o mercado estava aquecido. O mercado desaquece, vai perder emprego. E a legislação trabalhista era a mesma. Então, com base nessas duas argumentações, vem uma reforma trabalhista, onde não houve o debate desses 100 dispositivos e 200 alterações na CLT. E o objetivo fica claro depois de 6 meses, com a análise de dados estatísticos do IBGE, do IPEA, estudos econômicos, onde verifica-se um aumento do número de empregos informais, de trabalhadores informais, e redução na CTPS. Por isso, mas o que mudou na prática, no dia a dia?
Veja, a reforma ela vem com uma ideia de flexibilizar as relações trabalhistas. Tirar aquele modelo engessado de você contratar um empregado e ter que pagar aquelas coisinhas para o empregado. Vamos atualizar com base nos novos mercados. Exemplo, eles aprimoram uma legislação que já tinha sido feita em março do ano passado, que teve uma alteração na lei 6.019, a lei dos temporários. Em março do ano passado teve uma lei, 13.429. Essa lei já ampliava um pouco a terceirização. Vem a reforma e amplia de forma irrestrita, não é isso? Então cria-se, renova-se o que foi disposto no artigo 4º-A da lei 6.019 para falar assim, ó, você pode terceirizar o que você quiser, inclusive a sua atividade fim, inclusive a sua atividade principal. Vejam, os impactos são gigantescos, com base nessa ideia de flexibilizar os mercados. Primeiro, porque quando você trabalha a ideia de uma terceirização, em algum lugar tem que se tirar dinheiro. Porque se você for contratar um empregado direto, um empregado terceirizado, para pagar a mesma coisa, qual que você contrata? A resposta é simples, você contrata um direto, porque aí você não corre o risco de ter que pagar 2 vezes, não é isso? Então, por óbvio, quando você vai terceirizar, é porque você vai gastar menos. Então, alguém vai sair perdendo nisso tudo. Quando a gente fala, por exemplo, em terceirizados, o Brasil ele não dá devida atenção a esse tema há muito tempo. De a cada 10 acidentes que ocorrem, 8 são com terceirizados. Vocês sabiam? Terceirizados trabalham 3 horas e meia a mais por semana, ganham 35% a menos. 30% a menos que empregados diretos. Então veja, terceirizar não é bom, Orestes? Então, não, para algumas atividades, sem dúvida nenhuma, não tem como você tirar a terceirização de foco. Exemplo, vigilância. Como é que você vai não terceirizar a vigilância, onde você precisa de um cara armado, com porte de arma, que tem que ter... Os caras gastam uma munição, vocês sabem, chama munição, chama bala, aprendi isso uma vez. Chama munição. O cara gasta uma munição daquela, tem que justificar para a Polícia Federal. Imagina se você fosse fazer isso direto, é um caos. Então, nessa hipótese, a terceirização é amplamente viável. Agora, a terceirização da atividade fim é complicado. Muito complicado. Aqui abre um aspecto gigantesco no próprio mercado de trabalho. Sabe por quê? Porque as empresas vão começar a contratar outras empresas para terceirização de atividade fim. São várias empresas que estão sendo contratadas para trabalhar para a mesma uma empresa. Onde uma pessoa empregava 1.000, pode ser que agora ela empregue 4, 5, 6 empresas com menos empregados. Ora, qual o reflexo disso? O reflexo disso, por exemplo, é a redução na cota de deficientes. Porque empresas que não têm 100 empregados não precisam ter pessoas com deficiência como cotistas. Então você quebra, por exemplo, uma garantia de emprego que foi conseguida. Porque a empresa não vai ter mais 1.000 empregados, ela contrata 10 empresas com 100. Onde ela tinha que ter uma cota alta de pessoas com deficiência, essas novas empresas não precisam ter. Sacaram isso? O impacto no mercado de trabalho é direto. A gente vê, por exemplo, uma tentativa clara de se ampliar a informalidade. Existe uma tendência há muito tempo. E veja, é visível isso no próprio dia a dia. Qual que é o sonho de todo brasileiro? O sonho de todo brasileiro é ter o próprio negócio, não é isso? Ser dono do próprio negócio. E aí surge a possibilidade agora de você contratar trabalhadores autônomos. Então você contrata um trabalhador autônomo, que agora volta com o texto antigo, né? Porque volta com o texto da Lei 13.467. Vocês viram isso? Então, porque nós tivemos a lei, dia 11 de novembro de 2017 é aprovada a reforma trabalhista. Dia 14 entra em vigor uma MP 808, uma MP que veio do governo federal para tentar animar os ânimos pela aprovação. Então aprovem sem restrição, sem revisão do texto, que eu vou regulamentar por medida provisória. Foi feito e aí não votaram a MP.
Então agora caiu a MP. Tivemos reforma, aí tivemos a reforma da reforma, aí agora caiu a reforma da reforma, voltando com a reforma antiga. E é duro isso aí. Imagina você que tem que dar aula, por exemplo. Não, você surta. Porque aí você aprende uma coisa, você aprende, aí vem a reforma, aí você desaprende para aprender de novo. Aí vem a reforma da reforma, então vamos desaprender o que tinha para aprender, aprende do novo. Aí cai aí volta para aprender de novo. O pessoal fica louco. Estou com uma turma de segunda fase de OAB. E aí? Quando saiu o edital tinha MP. A MP caiu. E agora vai ter a prova. Olha que legal. A insegurança jurídica gerada é gigantesca. Me falem, por exemplo, o que fica e como ficam esses contratos celebrados agora, de novembro do ano passado até agora, com base na vigência da MP 808. Como ficam todos os contratos que foram celebrados e pautados com base numa legislação que acabou de ser revogada. Veja, não tem base legal agora para isso. Então a insegurança é muito grande. A MP, por exemplo, veio dar um suspiro de decência, por exemplo, o trabalho autônomo. Porque o texto original da 13467, quando fala do autônomo, ela incluiu na CLT o artigo 442-B. Você pode contratar um autônomo, que pode prestar serviço de forma contínua, de forma exclusiva, que não vai ser empregado. Olha que legal. Você tem um cara que presta serviço de forma contínua e exclusiva, que não é empregado. Por outro lado, você tem o trabalho intermitente. Um cara que não presta serviço de forma contínua, que não é exclusivo, mas que é empregado. Conseguem ver um paradoxo? Então cria-se, por exemplo, a figura do autor. Você pode contratar, e veja, completamente desnecessário, é o meu ver. Com a minha vã inocência, desnecessário. Tem um artigo de lei falando que você pode contratar um autônomo. Então, tem um artigo de lei falando, pode contratar um autônomo. Você podia antes da lei, antes da reforma, você podia contratar um autônomo? Podia, tranquilo. O que o cara precisava ter? Autonomia. Olha, é algo meio assim, complexo, mas o cara precisava ter autonomia. Se ele tivesse autonomia, ele seria autônomo. Se ele não tivesse, ele não seria. Aí vem a MP, que deu uma regularizada lá, mas a ideia continua a mesma, só veio falar o óbvio. Se o autônomo tiver subordinação, ele não será empregado, ele será... se o autônomo tiver subordinação, ele não será autônomo, ele será empregado. Já era assim. Sempre foi assim. Hoje em dia você vê, pelos dados, por exemplo, do MTE, o aumento no número da informalidade em detrimento da CTPS. O que é isso? Reflexo direto da contratação de trabalhadores autônomos. Hoje todo mundo pensa, você vai contratar como freelance. Eu vivi isso no meu ciclo de amizades. No meu ciclo de amizades, lá nos amigos, bar, boteco, você sai para conversar? Tomar um café à tarde? Happy hour de café? E 10 amigos que eu tinha, 4 a 5, por conta da reforma. Eles foram dispensados da empresa e a empresa falou assim, se você quiser, você pode continuar trabalhando. Como? Autônomo. Nós estávamos conversando aqui há pouco, antes do início, e eu estava lembrando de uma palestra que eu fui dar em Jundiaí. Em Jundiaí eu cheguei para dar a palestra e comecei a falar, e aí uma pessoa meio que ficou brava comigo. Eu comecei a falar, por exemplo, dos impactos econômicos no dia a dia do trabalhador. Porque a reforma, ela vem num aspecto tributário grande. Ela altera a forma de pagamento dos trabalhadores. Ela retira a natureza salarial de diversas verbas.
O artigo 457 da CLT ganha novo corpo, nova redação. E um monte de verba que tinha natureza salarial passa a não ter natureza salarial. E se você for olhar, na exposição de motivos, na argumentação política, é muito bonito para falar assim, ó, por que tiramos a natureza tributária? É simples, é porque o empregador brasileiro, ele quer pagar mais para o empregado. Ele só não paga porque tem tributo. Já ouviram essa frase? Alguém já ouviu? Muitas vezes. O empregador quer pagar mais, só não paga porque tem tributação. Veja, e quando eu falei isso nesse dia, uma pessoa se levantou, Orestes, não concordo com você. Porque, de fato, eu pagaria mais e como agora reduziu a tributação, eu consigo remunerar melhor meus empregados. Falei, você já podia fazer isso antes. Algo chamado PLR, participação nos lucros e resultados, desvinculado da remuneração. Artigo 7º, inciso 11 da Constituição, não tem encargo previdenciário. Tem fiscal, mas isso é por conta do empregado. Se ultrapassar barreiras e alíquotas, com base em determinadas alíquotas. O problema disso é que você vai abrir o seu faturamento para o seu empregado? Para falar, porque aí você atrela, é simples. A empresa faturou tanto, você estabelece condições objetivas para receber de PLR, teve o faturamento, teve o resultado, você paga. Quem é empregador quer abrir? Não. Então veja, a reforma que ela veio fazer é desonerar a folha. É tirar a natureza salarial para que se pagar menos imposto. Só que isso tem um reflexo lascado na sociedade. Você tira a natureza tributária, natureza salarial. Então você não vai ter mais tributo em cima, por exemplo, de diárias para viagem, dos prêmios, do auxílio alimentação. Nada disso tem natureza mais salarial. Legal. Qual que é o impacto disso? Se não tem natureza salarial, você reduz o recolhimento de imposto de renda. Cai o recolhimento do governo. Segundo aspecto, não tem natureza salarial, reduz a base de contribuição previdenciária. Se você reduz a base de contribuição, você vai arrecadar menos INSS. Simples. E o salário de contribuição desse cara é reduzido. Ou seja, por que existe uma urgência agora gigantesca com relação à reforma previdenciária? Porque a base de cálculo foi reduzida. Por que vai ter que trabalhar mais para se aposentar? Porque você teve redução no valor que você contribui de INSS. Então vejam, não tem como a gente falar que ela é boa. Ah, Orestes, mas precisava. Precisava, não estou negando que não precisava. O problema é como é feito. Exemplo, Código Civil, muitos de vocês aqui, eu tenho certeza, como eu, estudaram pelo Código Civil de 16. Não foi? Ah, vai, fala aí, vai. Ah, não me deixa sozinho nessa. A Marcia sabe, né? Pô, Marcia foi 16. Código Civil que foi aprovado em 2002, ele está tramitando lá no Congresso desde 73. Ele nasce velho. Ele é o anteprojeto do Código Civil de 2002 é de 73. São 30 anos tramitando. CPC, que foi um impacto gigantesco na nossa vida, otimizar os procedimentos, facilitar a prestação jurisdicional, conseguir extrair o máximo de um processo para evitar nulidades, inépcias. Você resolveu o pepino, não ficar pautado em coisas menores. Foram 6 anos de tramitação. Entre o projeto apresentado em 2009 pelo Fux, que nem estava no STF naquela época. Ele era do STJ. Ele nem estava no STF. Junto com a Vanbier, Tereza Vanbier. Eles apresentam em 2009, tramitação até 2015, quando é aprovado. Então são 6 anos um código de processo. Entre o projeto, este que foi aprovado, entre ele ser apresentado, ser votado e ser publicado, foram 3 meses de tramitação. Não me parece adequado 3 meses de debates.
Olha, você só está falando isso porque você defende empregado, é advogado de reclamado? De empregado? Não. Eu sou advogado de reclamante, sou advogado de reclamada. Mas mais que isso, eu faço uma análise jurídica, não profissional. A minha análise é estritamente jurídica e acadêmica. Exemplo. A reforma ela vem, e ela era necessária, só que eu acredito que seria muito mais impactante você ter uma reforma voltada para ME e EPP do que geral. 70% dos postos de trabalho no Brasil são gerados por EPPs e MEs. Só que quando você pega a reforma, empresas em recuperação judicial passam a ser isentas do depósito recursal, enquanto EPP e ME têm que pagar pelo menos metade. Entenderam? Talvez uma reforma voltada para essas pessoas, para esses empregadores, que é onde está a grande massa de trabalhadores. Aí sim a gente poderia começar a conversar. Não me parece ser, por exemplo, plausível você estabelecer uma legislação onde você tem um dano moral tabelado. De forma alguma. Vocês viram isso já? Viram? Lá na reforma surge um artigo na CLT, artigo 223-A e seguintes. Eles tratam sobre o dano moral. E esse dano moral ele passa a tabelar de acordo com o sofrimento. Olha que legal. Mas o STJ faz isso? Não faz numa lei, né? Ele faz com base em decisões, parâmetros de decisões. Isso todo tribunal tem. Mas é uma parametração. Não é engessar. Porque quando você pega, por exemplo, para analisar, e agora a gente volta com o texto antigo, MP caiu, MP colocava, né? Teto do INSS. Teto da Previdência como base de cálculo do dano moral. Artigo 223-G, parágrafo 1º. O juiz, quando for julgar, ele tem que verificar se o dano é leve, médio, grave ou gravíssimo. Com base nesses parâmetros, ele estabelece a indenização, observados os limites. Para leve, 3 vezes a base de cálculo, para médio, 5, grave, 20, gravíssimo, 50. Dependendo da base de cálculo. Com a MP era teto do INSS. Agora volta pela reforma. Salário. Justo? Salário do ofendido, Orestes, acho justo. Acho correto. Por quê? Porque é um bom parâmetro. Então vamos estabelecer o seguinte. Pega a construção civil. Um dos maiores índices de acidente de trabalho estão na construção civil. Aí nessa construção civil tem um pedreiro. Aquele arrimo de família, ganha R$ 2.500 por mês, R$ 2.000 por mês. 3 filhos. Está lá trabalhando, tranquilo. E do lado dele chega um engenheiro da obra, que ganha seus 30 mil por mês, 40 mil por mês. Cai uma viga, mata os dois. Dano leve, médio, grave ou gravíssimo? Hã? A despeito do que a empresa falar, vai falar, né? Que, não, o dano ali foi leve. Eles morreram de uma vez, não sofreram. A gente pode estabelecer que é gravíssimo. Acredito que todo mundo aqui está na mesma vibe, né? Ok. Gravíssimo, 50 vezes o último salário. Então, o cara que ganhava R$ 2.000 por mês ganha um dano moral máximo à família de 100 mil. É isso? Enquanto o cara que ganhava 40 mil por mês pode ganhar um dano moral máximo aí de 2 milhões. É isso? É isso que a gente está estabelecendo? Que o sofrimento de um trabalhador tem a ver com o seu potencial econômico. Veja, porque nada mais é do que atrelar com potencial econômico. Quanto mais você produz, mais você ganha.
Quanto mais você produz e agrega de valor à empresa, mais você ganha. Não estou falando que quanto mais você trabalha. Às vezes quem trabalha mais não é quem produz mais, quem agrega mais valor. Então você pode ter um cara que ganha muito, um cara que ganha pouco, sofrem o mesmo dano, mas as indenizações serão distintas, serão diferentes. Não me parece adequado isso. Orestes, mas o que tem que fazer? Eu não sei, a gente tem que sentar e conversar. A gente tem que sentar e estabelecer regras. Debate, vamos debater. Vamos levar para audiências públicas. Vamos verificar quais são as ideias que correm no Brasil. Vamos verificar, porque a gente tem que pensar, o pessoal pensa às vezes assim, muito de forma regional até. A gente tem que pensar que o Brasil é um país de dimensão continental, com uma disparidade social gigantesca. Gigantesca. Não tem como falar que um trabalho, cada vez mais as necessidades e as diferenças elas são mais distantes. Se você pegar, por exemplo, um trabalhador aqui, sudeste brasileiro, e um cara que trabalha lá no Pará, eu fui dar aula no Acre. Eu fui dar aula no Acre, Rio Branco. Pega um cara lá, é completamente diferente. A forma de lidar com o dia a dia é completamente diferente. A gente tem que sentar, tem que debater. Talvez o impacto da reforma no cotidiano, a gente só vá perceber mesmo daqui a um ano. Eu venho falando muito porque se discute muito acerca da constitucionalidade de alguns artigos, não sei se vocês já viram isso, né? Esse artigo é inconstitucional, porque aí você tem diversos posicionamentos. Um dia me perguntaram esses dias, senhor, mas como é que está o posicionamento do tribunal, dos juízes? Eu falei, depende de qual juiz. Porque você tem um juiz que pensa, tem juiz que aplica a reforma, tem juiz que não aplica a reforma, tem juiz que não sabe da reforma. Uma vez eu fui fazer uma audiência, faltava acho que uma semana faltava uma semana para entrar em vigor a reforma. E eu sempre sentei, gostei de conversar com o juiz, vou debatendo aqui e ali para criar umas ideias, tem umas coisa louca aí. E aí eu estava perguntando, tinha juiz que falava assim, não doutor, aqui eu vou aplicar do jeito que tiver. Veio a reforma, eu aplico integralmente. E conversei com o juiz, falei assim, como é que é a reforma? Ele falou, não vou aplicar nada. Nada. Já achar ruim, manda recorrer. Tá bom. E já fui conversar com o juiz e a reforma? Foi a reforma. Não li nada não, vou esperar o pessoal se posicionar aí, enquanto isso a gente vai tocando. E é assim que muita gente está fazendo. Diga, Denise. O professor já ouviu, já conversou com alguns juízes a respeito do posicionamento no período da MP, né? Já que ela já também... Tá. Com relação ao período da MP, eu não tive posicionamento de nenhum juiz. Eu perguntei para 2, e os 2 falaram a mesma coisa. Tem que ver aí como vai ficar. E eles falaram a mesma coisa. Nós tivemos algo muito parecido há muito tempo. Eu sempre me pautei, eu venho falando isso, e em todos os cursos que eu falei, eu acabei dando o mesmo posicionamento. Talvez por sorte, eu tenho acertado algumas coisas. Exemplo, eu lembro que eu vim aqui, ou uma semana antes, um mês antes, ou um mês depois que a reforma ia entrar em vigor, eu estive aqui em Limeira, uma semana depois que ela entrou em vigor. Eu estive aqui em Limeira. E eu lembro muito claro que naquela época eu falei assim, ó, como é que vai ficar? O pessoal perguntou, eu falei, olha, nós temos um paradigma. O paradigma é a súmula 191 do TST. Em 2012, altera-se a base de cálculo de adicional de periculosidade para a rede elétrica. Nós tínhamos uma legislação de 80, Lei 7369 de 80, que ela falava que para quem trabalha exposto à rede elétrica, a base de cálculo seria a totalidade de verbas salariais.
Em 2012 isso é alterado, rede elétrica passa a constar na CLT, que é salário base. 4 anos depois, o TST se posicionou e falou assim, olha, quem foi contratado com a lei antiga é lei antiga, quem foi contratado com lei nova é lei nova, mesmo a lei antiga estando revogada. E eu lembro que eu cheguei a falar isso. Aqui, quem foi contratado com a legislação antiga, ao meu ver, continua com a legislação antiga, quem foi contratado com a lei nova, pós-reforma. Para situações consolidadas. Ao meu ver, para situações consolidadas. Questões relacionadas à jornada, remuneração. Não para expectativas de direito. Exemplo. Lá atrás, se uma mulher tivesse grávida antes da reforma, ela deveria ser retirada imediatamente de qualquer ambiente insalubre. Agora não. Caindo a MP, volta o texto original da reforma. Insalubridade em grau máximo, ela é afastada. Em grau médio e mínimo, ela só é afastada se ela apresentar um atestado médico. Pedindo afastamento. Ao meu ver, o que gera o direito dela ao afastamento é a gravidez. Se ela estivesse grávida lá, aplicaria a lei antiga. Porém, mesmo tendo um contrato antigo, se ela fica grávida agora, aplicaria essa lei nova, pois não há uma situação consolidada de direito. Então, eu lembro que isso a gente foi mais ou menos, e essa semana saiu a conferência que estava tendo da magistratura, e um dos pontos que ele falou foi exatamente esse. Lei antiga, contrato antigo, lei antiga, contrato novo, lei nova. Eles só não fizeram um parâmetro com relação a situações não consolidadas. Mas seguiu essa linha. Para a MP, qual é o grande contraponto que nós temos? Ela teve vigência por 6 meses, 5 meses, 150 dias. E nós tivemos diversos contratos. Algo, por exemplo, que veio com a MP e que gera impacto direto. Trabalho intermitente. O trabalho intermitente, ele veio com um texto bem raso na reforma. A Lei 13.467 inclui na CLT artigo 452-A. Você pode contratar trabalho intermitente, vai ser feito por escrito, chama o cara para trabalhar assim, assim, assado. Aquelas regrinhas básicas, vocês sabem. A reforma, a MP, reforma da reforma, ela estabeleceu algumas regras extras. Exemplo, você vai ter que, no máximo, ele vai ficar com o contrato ativo sem trabalhar 1 ano. Após 1 ano, o contrato seria extinto. Formas de pagamento das verbas rescisórias, formas de cálculo. Excluindo algumas multas pelo não cumprimento da chamada ao trabalho pelos empregados. Então, tínhamos alguma coisa ali. Diversos contratos foram celebrados de intermitente nessa época. Diversos foram celebrados. Como ficará? Durante esse período, teria que ter o texto da MP. Durante esse período, deveria ser consolidado todos esses direitos, todas essas regras, deveres que foram estabelecidos pela MP. O problema é que ela perde eficácia. E agora? Em 2007, surge uma portaria no Ministério do Trabalho, portaria 42. Alguém já ouviu falar dela? Portaria 42 de 2007, ela autorizava de forma ampla e restrita empresas reduzirem o intervalo intrajornada por norma coletiva. Pelo texto da CLT, o Ministério do Trabalho tem essa competência, mas para redução particular, direcionada dessa empresa. O Ministério do Trabalho simplesmente fala assim, ó, reduz vocês aí, não quero mais encheção de picuá aqui. Diversas empresas, essa portaria teve vigência por 2, 3 anos. Se não me engano. Diversas empresas fizeram a redução. E depois ela caiu em detrimento de outra portaria que surgiu no Ministério do Trabalho.
quando acabou tendo questionamento das normas coletivas naquela época, 2007, que reduziram o intervalo com base numa norma do Ministério do Trabalho que autorizava, o Poder Judiciário simplesmente falou, essa norma não tinha validade. Ponto. Todas as empresas dessa época que reduziram o intervalo, pagaram o intervalo em juízo. Não sei se alguém aqui teve alguma experiência nesse sentido. A minha preocupação é, a MP caiu, e agora? Como vai ficar? Nenhum dos juízes que eu perguntei, eles souberam falar. Em tese, por ser uma medida provisória, ao meu ver, deveriam ser convalidados os atos praticados nesse período. O problema é que você tem algumas situações que podem levar a continuidade de uma relação jurídica após esse período. Exemplo, trabalho intermitente. Naquela época, MP, ficou 1 ano sem ser convocado, rescisão do contrato de trabalho direto. O cara era dispensado, ia pagar verba rescisória como se fosse uma dispensa por mútuo consentimento. E agora? Agora não tem essa regra. O cara pode ficar 1, 2, 3, 4, 5 anos encostado sem prestar serviço. O trabalho intermitente talvez seja um dos piores aspectos da reforma. Já aproveitando o gancho. Um dos piores. Ele vem com um argumento muito bom, bem bacana. Auras é para tirar uma série de pessoas que estão aí na marginalidade, que estão fora do mercado de trabalho, que fazem bico, que não tem proteção previdenciária, que não tem proteção trabalhista. Então agora eles são incorporados ao nosso ordenamento. Não dá. Porque esses caras continuam sem qualquer proteção. Vejam, eles vão recolher abaixo do salário mínimo. Vai contar como tempo de serviço? Não. Vai contar para fins da manutenção de segurado? Não. Vai solicitar um benefício lá? O senhor não tem contribuição? Hã? Não. Tem como. Reino Unido mostra isso. Reino Unido em 2005, 2007 começou a fazer. Lá chama trabalho a 0 hora. Eu acho sensacional esse nome. Porque você é contratado para trabalhar 0 hora. Tudo que você trabalhar além disso, você ganha. Sacaram? Quando institui o trabalho a 0 hora no Reino Unido, isso aí, de cara, são contratadas 100 mil pessoas. Reino Unido. Na ilhinha. 100 mil pessoas. 7 anos depois, eram 950 mil trabalhadores. 950 mil trabalhadores. Quase 1000%. Sabe? E você gera uma insegurança. O cara não sabe quando vai receber, quando não vai receber. Eu tive uma empresa que falou assim, olha, eu quero contratar por intermitente. Falei, por quê? Porque aí fica mais fácil. Falei, Você vai contratar como intermitente, fica mais fácil, você gera uma insegurança jurídica lascada nesse cara. Uma instabilidade financeira nele. Por exemplo, trabalho intermitente, você tem a certeza que você vai receber? Não, você recebe se você trabalhar. Como é que você vai assumir um parcelamento nas Casas Bahia? Verdade, não, eu estou pensando a pior das coisas. Todo mundo aqui já foi cotar uma cozinha em Itatiaia. Senão você não é brasileiro. Já passou pelas Casas Bahia, não, estou só olhando. Cozinha em Itatiaia. Todo mundo já fez isso. E se for brasileiro, brasileiro mesmo, já teve negado um crediário lá. Férias no trabalho intermitente. Quer rodar aí? Levanta a mão e a gente facilita. Férias no trabalho intermitente. Então, o artigo 452-A, ele fala o seguinte, vem com um parágrafo 6º, que ele fala assim, ao final de cada prestação de serviços, então ao final do período de prestação de serviço, porque você pode ser convocado para trabalhar um dia, 2, 3, uma semana, 2 meses, e assim vai. Ao final da prestação de serviço, o cara já recebe, a empresa já vai pagar para esse trabalhador o salário, a remuneração devida pelo trabalho,
O DSR, porque o contrato vai ser celebrado por hora, então paga-se o DSR proporcional às horas trabalhadas, e ele já recebe, junto com esses valores, o 13º salário proporcional e as férias proporcionais. Trabalhou, pum. Então, é legal. Quando surgiu a reforma, na semana seguinte surgiram vagas para trabalho intermitente. Vocês viram isso? Tinha um anúncio de uma grande rede de fast food, sabe? Essa do palhacinho. Sabe? Teu M? Então, falando assim, contratamos trabalhadores intermitentes para prestar serviço por 5 horas no domingo. Salário, R$ 4,45 a hora. Então esse cara iria trabalhar, supondo, veja, para trabalhar 5 horas no domingo. Então, primeiro, que para mim não faz sentido isso. É contrassenso total. Porque você não tem como estabelecer que o trabalho dele é intermitente. Trabalho intermitente, o nome, o instituto jurídico, ele traduz impossibilidade de previsão acerca da prestação de serviços. Eu não sei se ela vai acontecer ou não. Por isso que é intermitente. Quando eu precisar, eu chamo esse cara. Se você sabe que todo domingo vai lotar sua praça de alimentação, não é intermitente. E aí, você poderia contratar, vou chegar lá na série, você poderia contratar de outra forma que já era possível desde a década de 90, final da década de 90, que era o regime de tempo parcial. Regime de tempo parcial, que continuou vigente, artigo 58-A, você contratava para o cara prestar 25 horas, agora estenderam até 30 na semana. Legal. Horácio, mas qual a diferença de você contratar o cara para fazer 5 horas como intermitente ou 5 horas como regime de tempo parcial? Segurança jurídica. Se o cara vai trabalhar 5 horas por semana, em regime de tempo parcial, ele sabe que ele vai receber 5 horas por semana. Está aqui. Trabalhou 5 horas, chega no final do mês, são 5 horas. É igual quem é professor. De uma época que eu dava aula numa faculdade, eu dava 2 aulas por semana. Era de segunda, sabe aquele horário? De segunda-feira, das 8 até as 10. Você tinha que estar lá. Então, era eu. Não sabia que ia chegar no final do mês e ia ganhar todo mês X. Ia estar lá. O trabalho intermitente, ele não te dá essa segurança jurídica, porque se esse cara falar uma vírgula errada num dia, não chamo mais. Boto na geladeira. Pessoal, é muito comum essa expressão, por exemplo, para algumas atividades. Segurança, garçom. Conversem no mercado de trabalho. Fez alguma coisa errada? Geladeira. Chamei para trabalhar, não foi? Geladeira. Gancho. Indireto. Então, nada mais é do que segurança. Ok? Então o cara trabalha 5 horas, ele vai receber. Nessa hipótese, supondo que o contrato dele fosse para 5 horas no domingo, ele receberia, pegar R$5 a hora. Ok? Para ficar a conta redonda. R$5 a hora. Então ele trabalharia 5 horas, daria R$25. Você acrescenta o DSR. Em média dá 20%. Ou seja, mais R$5. Então receberia 30. Aí ele receberia o 13º salário proporcional desse período. Continha básica, você divide por 12. Dá R$2,50. Então ele receberia R$2,50 de 13º. Férias, você acrescenta 1/3 sobre isso, continha redonda, R$3,50. Então, ao final do dia, ele receberia 30 mais R$2,50, R$36. Já dá para comprar um lanche lá, acho. Não tenho certeza. Aí tempo que não como. Acho que não sei se dá para comprar os da Copa lá. Os da Copa não dá. Então ele já receberia isso. E aí vem um parágrafo 9, que é sensacional a leitura dele. É isso que eu não sei se o pessoal para ler o que o pessoal escreve lá na lei. Ele fala assim, a cada período de 12 meses... Fala mais ou menos isso. A cada período de 12 meses, o empregado tem o direito de usufruir férias de 30 dias.
Período em que ele não pode ser convocado para trabalhar para esse cara, ele pode ser para outros contratos intermitentes que ele tenha, para esse não. Olha que legal. A cada período de 12 meses, você ganha 30 dias para não ser chamado para trabalhar. Ora, como é que fica a remuneração dele? Veja, pelo que eu entendi da lei, eu posso estar muito errado, mas pelo que eu entendi, as férias, elas não vão ser pagas. São só 30 dias para ele descansar, porque elas foram pagas lá atrás, quando ele trabalhou. Ele já recebeu. Lembra os 3,50? Então, obriga, por exemplo, o empregado a fazer o quê? Educação financeira. Está faltando isso para a nossa sociedade. Então, o cara que guarde os seus 3,50 durante os 12 meses aquisitivos, para depois ele usufruir isso nas férias. O cara que guarde os seus 2,50 para quando chegar no final do ano ele ter um 13º para comprar o peru. Sabe, não tem como falar que isso aí funciona. Não tem como falar que isso aí funciona. Isso aí você está dando para o cara vai torrar em corote derby. É igual, uma vez eu ouvi um amigo meu falando, falava assim, o amigo meu falava, FGTS é um absurdo FGTS. Por quê? Não, porque você tira o dinheiro do trabalhador, você empresta para o governo fazer isso. Veja, a forma como é feita é errada? Como é administrado? Mas não é ruim. Com ele você garante sobrevivência do empregado durante um período. E não tem como falar que não. Aí esse cara, não. Você tem que tirar o FGTS, tem que dar direto na mão do trabalhador. Vamos lá, desenvolve. Falou, não, porque se ele tiver esse dinheiro, isso aí na caixa é remunerado para ele 3%. Que é a TR que dá 2, 3% ao ano. Se ele coloca isso na poupança, dá 6%. Eu falei, qual que é o propósito? É você dar o dinheiro dele para ele poder aplicar. Assim o empregado pode fazer investimentos a longo prazo. Em fundos de rendimento. Gente, qual que é o nível de educação econômica dos trabalhadores? Eu não vou nem falar isso. A maioria de você aqui, todos, tem pessoal da faculdade, né? Que ainda está se formando, que eu ouvi, está aí. Bem-vindos. Todos vocês são advogados, curso superior, não é? Olha que legal. Quem sabe fazer fundo de investimento aqui? Levanta a mão, na boa, levanta a mão. Eu sei fazer. Eu sei mexer nesse mercado de ações. Eu manjo dos Paranauê de tirar de um lado e colocar para outro. O quê? Empíricos? Mas o que é isso? É em fundo de investimento. Ele te ajuda. Mas também não é aquele negócio. Porque se for errado ali, também clicou errado ali, lascou? Alguém aqui? Tipo, dá R$100 para vocês, para daqui um ano vocês voltarem com 150. Não? Imagina o cara que trabalha de garçom no boteco do Toninho. Sabe o bar do Bigode? Toda cidade tem um bar do Bigode. Aqui tem um bar do Bigode? Tem? Toda cidade tem um bar do Bigode. Bar do Bigode, borracharia Dois Irmãos. Sempre tem. Toda cidade que eu vou sempre tem. Borracharia Dois Irmãos. Acho que é filial. Os caras vão abrindo. Então assim, veja. Isso das férias, para mim, é duro, é cruel isso com o trabalhador. O que foi feito, na verdade, eu vejo assim, eu falei uma vez, são pequenos pacotinhos de maldade que você vai juntando. Quando você vê, tem a reforma. A gente não pode tirar o impacto que isso traz nas nossas vidas. Muita gente, por exemplo, quando eu falo isso, ele fala, Orestes, não é assim, você não pode ver dessa forma. De novo, eu não vejo de uma forma profissional jurídica de advogado. Tenho meus clientes. A minha análise em todos os cursos que eu passo é acadêmica e jurídica acadêmica, sociológica. E a gente não pode tirar o impacto que isso traz nas nossas vidas.
Você pode defender com unhas e dentes o seu empregador e falar que isso era igual. Tem um amigo que ele defende. Não, a reforma era necessária. Tinha que parar com essa várzea da Justiça do Trabalho. Vamos falar disso agora, que eu acho legal pra caramba. Tinha que parar com essa várzea da Justiça do Trabalho, que é um monte de gente entrando pedindo um monte de coisa que não tem nada a ver. Não é isso? Olha, não é por nada não, mas eu acho que a última pessoa que tem noção do que está escrito naquela petição é o empregado. Não é? Ah, fala aí, vai. Fala aí que aquele pedido de dano moral pelo descumprimento das obrigações trabalhistas. Havia uma decisão lá, pum, coloca. Então, eu acredito que o último seriam os trabalhadores, que tinham impacto, tinham alguma coisa a ver. Ah, Orestes, mas tinha que punir o empregado que pede mais? Depende, vamos entrar em alguns argumentos agora. Vamos entrar em alguns argumentos. Exemplo. Quem acha que não anotar a CTPS, sabe, só não anotar a CTPS, dá dano moral? Alguém aqui? O cara foi contratado, não teve a CTPS anotada, trabalhou, e agora vai pleitear essa CTPS anotada. Quem acha que dá dano moral? Ninguém. Acha que dá? Acha que dá? Não, teoricamente não. Sentimento interno. Não estou perguntando com relação a decisões judiciais. Eu não quero saber se o juiz dá, se o juiz não dá. Eu estou perguntando o sentimento de vocês. Se dá ou não dano moral. Porque uma questão, eu digo o seguinte, lembra que a gente falou das Casas Bahia? Esse cara não consegue fazer o crediário da cozinha Itatiaia dele. Eu lembro até hoje, eu estava na faculdade. Faz tempo. Estava na faculdade. Tinha lançado celular naquela época. Não, tinha lançado já há um tempo. Mas, era a primeira vez que eu poderia adquirir um celular. Aí eu cheguei nas Casas Bahia. Aí eu cheguei lá e falei assim, eu quero um celular. Aí ele falou, qual? Eu falei, o mais barato. Eu quero fazer um celular. Ah, beleza, esse aqui custa não sei quantos mil cruzeiros. Eu falei, beleza. Eu vi que vocês parcelam, não parcelam em 12 vezes, eu quero fazer o parcelamento. Depois não, só carteira de trabalho. Não, eu sou estudante. Ah, então não dá. Obrigado. Sacaram? Fala para esse cara que a única possibilidade, a única identidade que ele tem com a sociedade é a carteira de trabalho dele. Mas é um mero dano patrimonial, sim. Aí você pega, por exemplo, alguns juízes que vão falar que dá dano moral, outros juízes que não vão falar que não dão dano moral. Qual está certo? É o juiz que fala que não dá dano moral. Isso porque você está defendendo a empresa e não academicamente pensando. Não, você tem que dar dano moral. Isso porque você defende o empregado. Então, assim, são coisas que... Aí a gente para, porque, saca só, olha só, a gente, já que o tema é bacana, vocês acham que, por exemplo, tem gente que defende, fala assim, não, eu entendo que tem que ter dano moral. De 50 mil? Não, gente, não é 50 mil de dano moral. Por exemplo, eu defendo uma teoria, que eu acabei concebendo isso, com base em análise. Muda o artigo 47 da CLT. Olha só que louco. Muda o artigo 47. Se você tiver um empregado e não registrá-lo, você vai pagar uma multa equivalente a R$3.000. Entende isso? Se você tiver um empregado sem registro, são R$3.000 de multa para o Estado. Veja, eu entendo que o maior prejudicado foi o empregado. Então, ao meu ver, se o governo ganharia 3 mil, nada mais justo do que balizar por R$3.000 de dano moral. É muita coisa? Não. Dá para fazer um churrasco? Dá. Pelo menos tira. O cara já fica mais feliz. Não, não pode isso. Tá bom. Então vocês querem dizer para mim também que se alguém pegar um avião, vou citar um exemplo de um amigo meu. Um amigo meu, ele foi para a Europa. Aí na volta ele fez escala em Madrid, que ia pegar voo para o Brasil, certo? Quando ele chegou em Madrid, ele foi fazer escala.
olharam para ele e falaram assim, em espanhol falaram, né? Mas, deu overbooking. Mas não se preocupe, você vai ficar para o próximo voo. Eu te coloco no próximo voo, daqui 12 horas, e toma 150 euros para você se alimentar. Aí, contando essa história para você, se eu falasse que eu seria esse cliente, na hora já piscaria assim, opa, overbooking, ficou 12 horas no aeroporto, e nem do aeroporto ele ficou, ele foi obrigado, porque ele estava no aeroporto, ia ficar no aeroporto? Não, o que ele fez? Deixou a mala no aeroporto, saiu para andar em Madrid. Ficou 10 horas andando em Madrid, voltou para o aeroporto, pegou a mala e foi embora. Ele entrou com uma ação de indenização por dano moral. Tem direito ou não? Sim ou não? Porque eu imagino que deve ser sofrido isso. Eu imagino que a angústia e o sofrimento causado por uma espera de 12 horas em Madrid, se fosse em Araçatuba, tudo bem, aí não teria o dano moral, mas é em Madrid. Ele teve que sair, andar em Madrid, comer aquelas coisas que tem em Madrid, ver aqueles monumentos que tem em Madrid, com 150 euros no bolso, que se o cara souber usar, dura uma semana. E ele entrou com a ação, e ele ganhou 10 mil reais. 10 mil reais. Vocês conseguem conceber que algo está errado, então? Conseguem parametrar isso? Algo não me parece correto, então. E existe um um negócio que você pode fazer? Desculpa aí. Muito bacana, que é analisar a reforma com base na hipossuficiência, teoria da hipossuficiência. Olha que legal. Eu adorava isso aí. Ores, trabalhador não é mais hipossuficiente. Vamos falar a verdade, vai. Quem é advogado de reclamante sabe o que eu estou falando. Trabalhador não é mais hipossuficiente. O cara chega no escritório sabendo todos os direitos, não tá? Não é isso? E já não traz a fichinha completa? Já tudo escrito lá. Fala, tem que pedir isso, tem que pedir isso, tem que pedir isso. Doutor, tem que pedir isso aqui, não sei do que, não sei do que. Aonde você viu isso? Está na norma coletiva. Hã? Está aqui. Então tem que acabar com esse negócio de hipossuficiência do empregado. Ok. Quem é a favor de acabar com a hipossuficiência do consumidor? Porque convenhamos, estamos no século XXI, né, senhores? Todo mundo tem acesso à informação e a dados. Vai. Você sabe quando você está assinando aquele contrato lá, que você vai ter que ficar 12 meses com ele, não é isso? Você sabe quando você assina uma cláusula de multa de 20%, de 10%, não é? Vamos lá, ninguém é inocente aqui, né? Acaba com a hipossuficiência do consumidor? Não? Ah. Por que ninguém defende a extinção da hipossuficiência do consumidor? Porque ninguém tenta, por exemplo, mexer no CDC de forma a equilibrar, então, consumidor com fornecedor. Por quê? Porque 98% da população brasileira é consumidor. Até quem é fornecedor também é consumidor. O problema é que quem é empregador normalmente não é empregado. E aí você tem uma dicotomia muito grande. Um distanciamento muito grande esses dois polos. Então, por isso que quando a gente fala de hipossuficiência, para mim o CDC é o melhor parâmetro que tem. Melhor parâmetro. A gente estava falando da hipossuficiência atrelada ao processo do trabalho, por exemplo. E tinha que, voltando, né, o que a gente estava falando, tem que acabar com essa várzea. Empregado vai pedir tudo e mais um pouco. E eu tenho um amigo, meu melhor amigo, a gente senta toda semana para debater direito, tomando café. Café. Sacado, né? Tá ligado. Então, a gente vai tomar, agora não, mas agora o filho dele nasceu. Mas a gente vai voltar. Aí o que acontece? A gente senta lá para tomar café, fica tomando um café, toma 2, 3, 4 cafés, 5 cafés, 6 cafés. Aí que a gente está no 10º café, a gente começa a debater. E ele é extremamente a favor de reclamada.
e ele é extremamente liberal, a favor do Estado mínimo, e a gente sempre debate. E isso é produtivo. Porque se você só conversa com pessoas que concordam com você, algo está errado. Conversem com pessoas que discordem de você. E a gente dá um contraponto bom para o outro. E ele falava, tem que acabar com essa varva. Eu concordo, sem problema algum. Sou extremamente a favor de punir quem pede errado. Sou extremamente a favor de punir quem pede em excesso. Mas você pune no processo. Aquela pessoa que pediu errado. Aquela pessoa que pediu excesso. Ah, mas não foi o empregado, foi o advogado. Ótimo. Abra e instaure a ação judicial contra o advogado. Simples. A questão é simples. Agora, a grande questão, se você for ver, não é excesso de pedidos. Exemplo, acúmulo de função. É demais pedir acúmulo de função? Tem gente que defende que não existe acúmulo de função. Tem gente que defende que existe. Como que eu vou saber? É só pedindo. E o Poder Judiciário está aí para isso. O que tem que ser negado é o excesso. Exemplo, aconteceu em São Paulo recentemente. Um advogado que descobriu uma empresa que estava quebrada e que tinha uma tomadora de serviço. Então o que ele fazia? Ele entrava com 200, 300 ações contra essa empresa falida, que nem aparecia mais em audiência, pedindo vínculo, falando que a tomadora era a responsável subsidiária. A tomadora é aquela tomadora clássica, cuja defesa se limita a falar assim, eu não controlava o terceirizado, eu não controlava nada, eu não sei quem é, eu nunca vi. Já viram isso? E tomava condenação. Até que um dia um juiz pegou. Ah, aí sim, ficou bonito. É isso que tem que ser punido. Porque igual você tem, de fato, o excesso da advocacia, dos trabalhadores, de empregado, que às vezes, empregado mente, reclamante mente, igual a empresa mente também, olha. Ninguém é santo, ninguém está falando que alguém é santo ou que alguém é só errado. Só que, por exemplo, com o que fizeram com a reforma, para punir essa ideia do mal reclamante, na verdade você precariza a relação de trabalho. Não estou nem falando, a gente está falando de processo, estou falando de precarização da relação de trabalho. Sabe por quê? A questão é simples. Imaginem só se vocês tivessem uma oficina mecânica. Minha pergunta é, vocês pagariam adicional de insalubridade ou não? Oficina mecânica. O cara trabalha com graxa. Tem que ganhar adicional de insalubridade, 40%. Quer saber uma coisa que ninguém sabe? Pet shop. Trabalha no pet shop, 20% de insalubridade. Você sabendo disso, você pagaria? Hoje a maioria não. Por quê? Porque ele arrisca que a pessoa não vai pedir. Pet shop, por exemplo, pouca gente sabe o que pet shop dá. Aí chega alguém lá no advogado e fala, eu trabalhava num pet shop. Então você não tem direito a nada. E não pede. Não, mas eu ouvi falar que fulano tem direito. Entra na internet, começa a pesquisar. Não, tem um laudo falando que dá. Então veja, se você entrar e perder, você vai ter que pagar R$1.000 de honorários periciais. Estou falando R$1.000 só. Você acha que o cara vai arriscar? E advogado, por exemplo, que eu estou conversando com o advogado que está pegando termo de... Advogado agora tem que fazer isso. Nós vamos entrar pedindo isso. Concorda? Está de acordo? Assina aqui. Pronto. Para se resguardar. Para o cara chegar lá na frente, mas eu não pedi isso aqui, ó, foi para o processo, eu tomei condenação, vou ter que pagar honorários advocatícios. E agora? Você tem que ter segurança jurídica. Só que isso mina. Não mina, não estou falando de diminuir as ações trabalhistas, não estou falando que o impacto disso vai ser extremamente negativo. Não. Quem tem direito tem, quem não tem, não tem.
E eu tenho conversado com muito juiz, muito juiz. E o que eu vejo é uma separação muito grande, às vezes ideológica, às vezes jurídica, e num pensamento, ao meu ver, antigo. No processo antigo, porque o processo antigo surgia para que servia processo? Seja, quem vai estudar processo civil lá na faculdade, TGP, tem isso lá? TGP, Teoria Geral do Processo? Para que serve o processo? O processo serve para pacificar os conflitos na sociedade. Você tem um conflito, você leva até o Poder Judiciário, já que você não pode matar alguém, então você leva até o Poder Judiciário, não é assim? Já que você não pode entrar na casa de alguém e pegar o bem, você leva até o Poder Judiciário. Então, de fato, é a pacificação de conflito, mas se você pegar o novo CPC, ele otimiza muito mais isso. Ele leva a um passo além. Ele traz, por exemplo, a aplicação básica da Constituição, onde o Poder Judiciário, na verdade, ele não pode se eximir de resolver uma lesão a um direito, mas também uma ameaça. Se eu achar que eu tenho um direito ameaçado, o Poder Judiciário tem que estar lá para isso. E essa divisão muito grande que está acontecendo hoje, onde você tem juízes que aplicam, juízes que não aplicam, juízes que não fazem, isso só tende a prejudicar. Só a prejudicar. Por isso que eu vejo assim, vocês estão pegando decisões de honorários? Honorários advocatícios? Já saíram decisões? Já pegaram, senhores? Se aplica ou não se aplica? Depende, né? Depende. Tem um Excel. Gratuidade? Não. Quando tem, não está dando. Né? Aqui. Não, porque lá em São Paulo, eita. Alguém faz parte? Tem um WhatsApp de um grupo de advogados de São Paulo. Eles montaram um Excel. Primeira vara, juiz tal, aplica. Juiz tal, não aplica. Segunda vara, juiz tal, aplica em partes. Juiz tal, não aplica. Terceira vara, juiz tal, tal e tal. Aí se aplica, se não aplica, aquele não aplica, mais ou menos. Precisa saber. Os caras terem noção de o que estão enfrentando. Ora, Zé, o que você visualiza isso daí? Eu visualizo que vai ser um caos. Eu falei uma vez, eu achei perfeita a definição. Perfeita. Como estão advogados, juízes, promotores, os empresários e os empregadores diante da reforma trabalhista? Alguém já viu um vídeo no YouTube? Eu vou falar, já viu, né? Mas coloca no YouTube Trânsito Mumbai. Depois você joga lá. Você dá uma olhada o que é a aplicação da reforma trabalhista. Já viram isso? Trânsito Mumbai. Depois você joga, você vai ver. Tem a rua aqui, tem a rua aqui. As duas ruas. Não tem mão, não tem sentido, é cada um indo para um lado. Tá assim. Não tem o que fazer. A gente só vai saber os aspectos consolidados, tanto da parte material, quanto da parte processual, daqui 3, 4 anos. São quando esses processos começarem a subir para tribunal, quando começarmos a termos súmulas de tribunal, quando começarmos a ter súmula do TST, daqui 3 anos. Até lá, são teses que vão ser criadas. A gente vai estar num mundo onde a gente tem que sustentar uma tese. Eu estava conversando essa semana, coordenando uma pós lá em Campinas, e essa semana eu tive a honra de ter um colega magistrado dando aula lá comigo. E a gente estava conversando antes, e eu conversando com ele, eu falei: fulano, como é que tá? Ele falou: tá louco, cada um está aplicando de um jeito, cada um está indo para um lado, nem a gente sabe o que faz. E é assim, infelizmente. A reforma ela trouxe essa insegurança na vida dos advogados e na vida do cidadão, porque sabe,
eu fico pensando, vamos aplicar a reforma. Olha só. Jornada 12 por 36, vocês já viram? Já viram? 12 por, o cara trabalha 12 horas, aí folga 36, né? O que a reforma trouxe? Que pode ser feito 12 por 36. Agora volta com o texto antigo por acordo individual. Direto com o empregado. Vírgula, artigo 59-A. Vírgula, observados ou indenizados os intervalos. Ou seja, você estabelece 12 por 36, não dá intervalo e só indeniza o intervalo para ele. Sacaram? Qual o reflexo que isso vai ter no nosso mercado de trabalho? Eu já adianto agora. Bato uma aposta de um barril de Heineken com quem quiser. Opa! Um barrilzinho de Heineken. Se aplicado isso daqui, hoje, qual que é a principal causa de afastamento previdenciário? Hoje. Doenças mentais. Doenças mentais é a principal causa, são as principais, é o principal motivo de afastamento do INSS. Depressão, síndrome do pânico, síndrome de burnout. Tudo isso. Bota esse cara para trabalhar 12 horas sem intervalo. Ah, mas eu estou cumprindo a lei. Sim, você está cumprindo a lei, você está indenizando o intervalo, olha que legal. Quer fazer melhor ainda? Não fala isso para empregador, hein? Não vai falar isso para empregador, mas quer fazer melhor? Chama o sindicato, estabelece 12 por 36 e reduz o intervalo para 30 minutos. E não concede o intervalo, porque aí você só indeniza 30 minutos. Ou melhor, fala para ele tirar só 10 minutos de folga e você indeniza 20. Ó. Sacaram isso? Esse cara está lascado. Quem trabalha 12 horas não tem só um emprego. Vocês conhecem pessoas que trabalham 12 por 36. A pessoa não tem só um emprego. Ela tem 2 empregos. Quando ela não tem 3 empregos. Ela vai ter uma estafa e vai ser afastada por depressão. Garanto. Isso vai ser mais gasto para o governo. Teve um estudo, não sei se vocês viram, saiu por essas universidades de Oxford, sabe, lá no exterior. Um estudo sobre felicidade e crescimento empresarial, crescimento da empresa. Vocês viram isso? Quanto mais felizes os empregados, quanto maior o índice de felicidade do empregado, isso é medível, é palpável isso. Quanto maior o índice de felicidade, maior o crescimento da empresa. Nós tivemos há 6 meses uma empresa que saiu em São Paulo na mídia. Em 2 anos ela cresceu 300%. Sabe o que ela fez? Ela atrelou 20% do lucro dela distribuídos entre os empregados. 20% do lucro. Os caras passaram a trabalhar melhor. Os caras passaram a dar valor, porque eles participam disso. Veja, o Brasil está indo na contramão de todos os países. Todos. Se você pegar todos os países europeus, todos eles estão reduzindo jornada, estão ampliando direitos sociais. Vocês ouviram falar da Alemanha? Faz 3 meses, 2 meses, os metalúrgicos da Alemanha fizeram a greve. E reduziram a jornada de trabalho. Sabe quanto trabalha um metalúrgico hoje na Alemanha? 28 horas semanais. Um metalúrgico na Alemanha trabalha 28 horas por semana. Na França, a jornada média são 35 horas. E no Brasil? Se aumenta. Você amplia a possibilidade de se contratar uma jornada 12 por 36 e restrita. Você amplia a possibilidade do banco de horas. Veja, é o contrário, é a contramão óbvia da geração de emprego. Como que você vai gerar emprego se você está falando que os seus empregados podem trabalhar mais? Não é essa a ideia. Vamos lá. Você tem um número de postos de trabalho, certo? Se você amplia a jornada, esses caras trabalham mais. Você não precisa colocar pessoas aqui.
Se eles trabalham menos, aí você precisa contratar. Então, para a geração de emprego, a lógica não é aumentar ou flexibilizar a jornada de trabalho. Para você ter geração de emprego, o que você precisa é diminuir a jornada, é restringir as horas extras, é restringir, por exemplo, o banco de horas, que vai dar pepereco, hein? Que vai dar pepereco. Tem um monte de gente tacando banco de horas aí com acordo individual, que está na reforma. A reforma autorizando banco de horas por acordo individual de até 6 meses. Minha sugestão, não façam. Vai dar pepereco, por quê? Porque a Constituição é clara, artigo 7º, inciso 13. Compensação é mediante acordo ou convenção coletiva. Da inconstitucionalidade. Aí vai surgir daqui uns 3, 4, 5 meses. Oi. Pois não. A negociação que há na empresa entre o patrão e o empregado, no caso de férias, o que você acha disso? Que vai funcionar ou não? Igual o caso dos 12 por 36 aqui. Veja, algumas considerações assim. O que eles fizeram, por exemplo, com relação às férias? A única coisa que mudou com relação às férias é a possibilidade de se fracionar em 3 períodos, antigamente eram 2, agora 3, sendo um de 14 dias e outros 2 de 5 no mínimo. Até aí, por exemplo, isso eu não vejo impacto. A despeito do meu posicionamento, enquanto professor, de isso ser prejudicial ao trabalhador, esses períodos de 5 dias, eu não vejo como bom períodos de 5 dias. Mas isso não enquanto professor que fui dar uma pesquisada. Estudos médicos indicam que você precisa de 3 a 4 dias para se desligar da sua rotina de trabalho. Isso aí são estudos científicos. E vocês conseguem visualizar isso. Quem sai de férias aqui? Quem já saiu de férias? Já sai de férias. Vai. Primeiro dia, como é que você está? Você está suave? Saiu de férias, vai estender as esteiras e vou tomar meu sol? Duvido. Acho que primeiro dia de férias seu, como é que está? Aquele e-mail, aquele relatório, a petição que eu preciso protocolar quando eu voltar. Não posso esquecer. Coloca aí que eu não posso esquecer de protocolar. Não é assim? Você passa os seus 2, 3 primeiros dias ainda ligado no seu trabalho. O que é isso? É a sua rotina biológica. Você precisa de 3 a 4 dias para se desligar disso, para entrar em uma outra rotina. Se você tem um período de 5 dias, você não consegue ter esse descanso mental e físico. Então, é uma questão médica. Fora isso, a validade vai ser, ao meu ver, amplamente aceita. Já tínhamos a possibilidade do fracionamento em 2 períodos, sendo um deles de no mínimo 10 dias. Agora mudou 3 períodos, 15, 5 e 5, no mínimo. Isso eu acho que vai ser válido. Jornada de trabalho. Eu não sugeriria para nenhum cliente meu, e eu faço empresa, e todas as empresas que me falaram assim, Orés, a gente quer fazer banco de horas. Que jeito? Individual. Não. Minha sugestão, não. Quer fazer, faça. Esse aqui é o parecer que pode ser julgado inconstitucional. Porque a Constituição prevê. Então, eu não sugeriria. No máximo, a convenção que já é feita. Mas até aí, por exemplo, eu quero fazer um banco de horas. Vai no sindicato, então. Negocia. O grande lance, o grande problema dos sindicatos e das negociações é que você, ao mesmo passo que você privilegia a norma coletiva, em que você dá prevalência ao negociado sobre o legislado, da mesma forma você retira o poder de negociação dos sindicatos. Veja, o sindicato não tem força mais, porque a contribuição é facultativa. Olha, mas isso tira a força dele? Tira. Tira a força dele. Pergunta simples. Todo mundo é empregado aqui. Se você for empregado, você vai pagar a contribuição sindical ou não? Quem vai pagar, levanta a mão. Vamos lá. Vai. Quem paga, levanta a mão. Não vai pagar? Paga. Uma. Só? Vocês entenderam? Qual é o tesão do sindicato em defender essa categoria de trabalhadores, sendo que ninguém está pagando para mim? Por que eu vou defendê-los? Por que vocês querem Vocês querem que eu vá subir, vá dar a cara a tapa lá para o empregador, sendo que eu não vou receber R$1?
Para que eu existo? Eu sempre fui um defensor da faculdade no pagamento da contribuição sindical. Só que atrelado a isso, você precisa ter o pluralismo sindical. Você precisa ter liberdade sindical ampla. Ratificação de 2 convenções, Convenção 87 e 98 da OIT, que aí sim você daria força ao sindicato. Você se filiaria ao sindicato que fosse mais te defender. Pronto, aí sim. Mas, nesse viés, você fala assim, Orestes, o que vai ser válido ou o que não vai ser válido é um pouco difícil estabelecer parâmetros. Algumas coisas plenamente aplicáveis. Exemplo, as férias. Não vamos ter discussão com relação à aplicação de férias. Mas, por exemplo, com relação a normas coletivas, eu não tenho tanta crença. Sim, aí entramos, por exemplo, pode ter desavença? Por exemplo, o empregador quer fracionar, o empregado não quer. É só ele falar não. Tem, é igual tinha antigamente. Podia fracionar antigamente? Antigamente, senhores, podia fracionar? Podia. Quando? Quando? 20, 10, 15, 15, 18, 12. Mas quando podia fracionar? Parágrafo 1º do artigo 134. Em situações excepcionais. Excepcionalmente. Falava assim o artigo. Excepcionalmente, o empregador poderá fracionar em 2 períodos. Excepcionalmente quer dizer excepcionalmente. Não é sempre. Só que o que acontecia? Sempre. Por óbvio, na prática, o que vai acontecer é isso. Na prática, vai chegar o empregador e vai falar, então, suas férias vão ser fracionadas em 3 períodos, beleza? O empregado tem 2 opções. Ou é beleza, ou ele fala não. Se ele falar não, existe a possibilidade, daqui 2 a 3 meses, a empresa passar por uma reestruturação. E essa reestruturação afetar postos de trabalho. E, incrivelmente, ele ser indicado para a dispensa. Pode? Pode. É para isso que a justiça do trabalho existe. É para isso que o direito do trabalho existe. O direito do trabalho e a justiça do trabalho, mais do que regulamentar relações trabalhistas, tanto o direito quanto a própria justiça, eles servem como fonte de equilíbrio social. Eles servem para estabelecer que empregado e empregador tenham um tratamento igualitário. A grande questão é, essa reforma não vem fazer isso. Ela vem polarizar ainda mais esses 2 lados. Ela vem estabelecer que essas 2 partes vão ter ainda mais disparidades. E esse é o grande problema. Essa é a grande questão. Veja, surge um artigo 477-B. O impacto desse artigo vai contra todas as legislações internacionais similares ao Brasil. Olha só, em 2010, surge um caso que virou paradigma. Vocês já ouviram falar do caso Embraer? 4.400 trabalhadores colocados na rua, do dia para a noite. O impacto não são só 4.400 trabalhadores. Se a gente pensar, o impacto social é muito maior. Levando em conta a aplicação da família média, 2 progenitores e 2 crianças, você tem de 4.400 trabalhadores, um impacto em 18 mil pessoas. Então, nós estamos falando em 18 mil pessoas impactadas, do dia para a noite. Então, o sindicato entra com uma ação coletiva restringindo esse direito de dispensa, alegando dispensa em massa. Não tínhamos nada disso na jurisprudência brasileira.
Até que o TST se posiciona, falando que autorizando a rescisão, mandando pagar algumas indenizações para aquele caso em específico, mas estabelecendo que toda e qualquer dispensa em massa deveria ser negociada. Qual que é a ideia? É simplesmente você não gerar insegurança. Todas as legislações similares ao Brasil proíbem essa forma de rescisão contratual, de dispensa em massa. Portugal. Portugal tem um código do trabalho. Em Portugal, microempresas não podem dispensar mais que 3 empregados num período de 3 meses. Senão, tem que negociar. EPP, 5 empregados. Senão, tem que negociar. Argentina, 15 empregados num período de alguns meses, ou em 1 mês, 2 meses. 15. Se tudo for mais que isso, tem que sentar e negociar com o sindicato. México, também. Espanha, também. O Brasil vem com um artigo agora autorizando dispensa ampla. Qual que é o impacto disso? Na sociedade. E já tivemos os casos iniciais nós já tivemos. Estácio de Sá, Rio de Janeiro. 1.200 trabalhadores contratados diretos dispensados do dia para a noite. Professores. Para contratar 1.200 intermitentes. Por quê? Ué, porque o professor não trabalha em janeiro. Para que pagar? Ele vai trabalhar metade de fevereiro. E olhe lá. E também o Brasil só começa depois do carnaval. Então é março, abril, maio, junho. Paga 4 meses para ele. Julho não precisa pagar, não chama ele para dar aula. Aí agosto, setembro, outubro, novembro. Dezembro não tem aula, não precisa chamar. Então em dezembro, eles mandam 1.200 professores embora, contratados em regime integral, para contratar intermitentes. Vejam, olha o impacto social disso. Não é mole. As pessoas estão, a sociedade em si, às vezes eu sinto que ela está anestesiada. Eu vejo que algumas pessoas estão anestesiadas assim, tipo, tá aí, vamos tocar. E vamos levando. Na Argentina tentaram fazer a reforma trabalhista, vocês viram? Vocês viram? Foi no começo do ano, se não me engano. Foi no começo do ano, sei lá. Vai ter reforma trabalhista. Nossa Senhora! Mas pararam aquela avenida lá, não conheço lá a avenida, chamada Avenida Grande lá. Pararam aquilo, é cartaz, é paulada, é fogo, botando fogo, não sei o que tal. É vandalismo? Então. Mas o que eles fizeram? Não passou. Opa, acho que mexemos no lugar errado. Vamos voltar. Não estou falando para ter isso. Estou falando para sair quebrando. Estou falando para questionar. Que jeito que a gente questiona? Como advogado. Hoje a gente questiona no processo. Hoje a reforma trabalhista ela tem 2 formas de você questionar a validade dela e a aplicabilidade dela ou inaplicabilidade. É num processo ou é em artigo jurídico, em palestra e promovendo isso na prática. Não vejo dúvida nisso. Não vejo dúvida. O grande ponto é assim, já para a gente encerrar. Precisa encerrar, né? Precisa? Tá bom. Não posso ficar falando. Pego o microfone e fico falando. Vocês me deixar. Uma vez fui dar uma palestra para durar 40 minutos. Eu saí 2h30 depois. Deixaram falando. E ainda serviram um copo de chopp. Opa! A grande questão, a gente não tem noção dos impactos da reforma trabalhista no plano atual, com 6 meses de vigência. Dá para a gente projetar. 10 minutos. Eu já tomei a carga. Vamos lá, estamos indo. Eu não consigo visualizar assim. A gente tem uma noção do que aconteceu, do que está acontecendo. Exemplo, aumento do desemprego. Aumento da informalidade, flexibilização nas formas de remuneração. Será que isso seria o mais adequado nesse momento econômico? Veja, o momento de desemprego não é no Brasil. Muita gente fala assim, porque o desemprego está no Brasil. Não, vai na Europa. Vai tentar arrumar um emprego lá na Europa para ver se... Não dá, não tem. A Grécia quebrada. Mas a China está 10, está trincando ali. Claro.
Claro que está. Por uma questão bem simples. Bem simples. A gente chega nela. Talvez um dos principais pontos da reforma, ao meu ver, que gera mais impacto econômico no dia a dia, é a terceirização irrestrita. E os defensores da terceirização irrestrita defendem a terceirização com base em países internacionais. Não é? Países internacionais é bonito, né? Em países europeus. E os Estados Unidos. Os Estados Unidos terceirizam? Pra caramba. Lá. Eles terceirizam lá nos Estados Unidos? Não. Se você pegar, toda a terceirização dos Estados Unidos não é nos Estados Unidos. Porque a terceirização é considerada subemprego. Então eles terceirizam em outros países. Se você pegar, todas as terceirizadas americanas estão fora dos Estados Unidos. Já repararam nisso? A Europa não se terceiriza de forma ampla assim. Quando terceiriza também está fora, em outros países. Vocês já ouviram falar de um site chamado AliExpress, não é? Oh! Vende gravata a $1. Vocês já repararam para ver isso? Eles vendem gravata a $1. $1. Hã? Vejam só. E quanto você paga de frete para comprar uma gravata de $1? Nada. Porque vem de graça o frete ainda. Não é isso? Vejam, compreendam só a extensão disso. O cara faz uma gravata que tem pano, que tem linha, que tem energia elétrica, que tem mão de obra. Basicão. Ele bota num saco, ele fecha com fita adesiva, ele bota dentro de uma caixa, ele sela essa caixa, ele despacha num navio que cruza o oceano até chegar no porto, para pegar um DHL, um FedEx, uns correios lá, para sair dos portos e entrar até no meio do Brasil, para entregar na sua casa a $1. Quanto que a pessoa ganhou para fazer isso? Consegue conceber que algo está errado? A conta não fecha? Esse é um dos aspectos da terceirização. Por que lá eles trabalham 60, 70? A média na China são 60, 70 horas semanais. Olha, mas eles trabalham e não reclamam. Então algo está errado, né? O ser humano não foi feito para trabalhar. Vocês não veem isso? Ah, fala aí, vai. É verdade, vocês só trabalham porque é coerção social. Vocês sabiam disso? Vocês só trabalham porque o Estado e a sociedade lhe impulsionam a trabalhar. Porque eu tenho certeza que se você não precisasse trabalhar, você não trabalharia. Trabalhar, eu estou falando, ter um chefe. Trabalhar no sentido estrito do termo para gerar resultado útil para outra pessoa, não para você. Você não trabalharia. Saiu um estudo recente. Alguém trabalha mais de 38 horas por semana aqui? Mais de 38. Tem que trabalhar mais que 38? Mais? Trabalha mais? Alguém aqui? Trabalha mais? Isso aí equivale a fumar um maço de cigarro por dia. Efeitos psicológicos e biológicos. 2 meses parou de fumar. Tá, se trabalha 38 horas por dia, mais que isso, continua. Um estudo também recente dessas universidades de Rutgers, são essas universidades estrangeiras. Tem Oxford, tem não sei o que, Yale, não sei o que, sempre é de uma universidade de Rutgers. Nunca é da tipo Universidade de Pindamonhangaba, solta estudo e tal. É sempre essas universidades, fora lá de fora. Quem tem mais de 40 anos é para trabalhar no máximo 28 horas semanais. Não, é verdade isso. 38 horas equivale a fumar um maço de cigarro. Quem tem mais de 40 anos, o saudável é trabalhar no máximo 28 horas semanais.
Aurécio, mas a gente tem que trabalhar 8 horas por dia. Faço uma pergunta para vocês. Que estudo médico falou que 8 horas por dia... Hã? Oi? Desculpa. Pode falar. É saudável. Então, que estudo médico falou isso? Vocês sabem? Foi de alguma universidade? Blá, blá, blá? Não? Quem falou? Quem falou foi um industrial polonês, pós-reforma industrial, no século XIX, 1800 e alguma coisa. Ele falou, meus empregados são felizes, porque eles trabalham 8 horas, eles descansam 8 horas e têm 8 horas de lazer. E colou isso aí. Isso aí colou. E está aí até hoje. Era um lema dentro de uma indústria, era na porta de uma indústria isso aí, que tinha. Então não tem uma base científica assim, pesada. Agora, se a gente para pensar nessa ideia, vejam. 8 horas trabalhando, legal. 8 horas dormindo, legal. Sobra 8 horas de lazer. Então, banho, tempo considerado de lazer. Alimentação, tempo considerado de lazer. Período de deslocamento entre casa, trabalho e trabalho, casa, que agora nem tempo de jornada mais é. E veja, e pouca gente visualizou uma frase que está lá, não é até o trabalho, é até a efetiva ocupação do posto de trabalho, é até você sentar na sua mesa, é até você chegar na sua máquina. Ou seja, tempo de deslocamento de empresa. Jornada é lazer. Lazer, você está andando na empresa, você pode utilizar, verificar aquelas belas paisagens que tem lá na empresa. Sacaram isso? Então, assim, às vezes é um pouco cruel. Bom, estou fechando. Orestes, como vamos ficar? Eu acredito o seguinte. Acredito que vamos ter, não nesse ano, por conta das eleições, então nós vamos ter eleições, o cenário legislativo vai fechar para grandes reformas e para aprovação de qualquer projeto em um mês, então esse ano não muda nada, eu acredito, Orestes. Porém, ano que vem, nós teremos possivelmente um código de trabalho sendo votado no Congresso. Foram feitos alguns estudos, foi formada uma comissão, tinha um monte de juiz, advogado, professor, MPT, Anamatra, tá todo mundo lá. E, ao que parece, já foi concluído o código. Ao que parece. E vai ser encaminhado. Ano que vem, ano que vem nós teremos, acredito eu, que as primeiras informações sobre esse novo código. Enquanto isso, nos resta lidar com a reforma no dia a dia. E eu sempre busco falar assim, tentando questionar esses impactos para que eles sejam minimizados o máximo possível. Não é algo que é fácil, mas eu tenho certeza que em alguns pontos nós vamos conseguir. Certo, senhores? Eu agradeço muito novamente o pessoal da OAB, agradeço muito novamente o pessoal da Câmara Municipal e agradeço principalmente a vocês que vieram aqui e conseguiram me tolerar até agora. Certo? Uma boa noite. Não, guarda isso. Guarde isso aí para depois. Eu agradeço muito. Doutor Orestes, a Câmara agradece muito o senhor. Neste momento, eu convido a vice-presidente da OAB, 35ª Subseção de Limeira, a doutora Yolanda Cunha, para entregar um certificado ao senhor.